Reverendíssimo Padre Vinícius, pároco desta paróquia, meu pároco, representante do clero, Padre José Nunes, nosso vigário forâneo da Forania Norte, nosso irmão aqui da paróquia de São Boaventura, Padre Luiz, meu grande amigo, Padre Edivaldo, nosso irmão mais velho entre nós, que traz tanta experiência da sua vida como padre, produtores rurais, que bom que vocês estão aqui. Louvar e agradecer a Deus pela chuva, porque só se produz com a bênção de Deus. Que Deus abençoe as propriedades de vocês, a cultura, tudo aquilo que vocês estão fazendo. E não esqueçam de preservar um pouco a natureza, porque é a salvação da humanidade. O Papa Francisco tem exortado o mundo acerca da preservação da natureza. Senhores vereadores, é muito bom contar com a presença de vocês. As autoridades políticas precisam também de Deus, precisam buscar sabedoria e discernimento para poder ajudar o povo, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo. Cenário muito preocupante, mas para aqueles que têm fé, conservam a esperança e a certeza de que nós venceremos. Amados irmãos e irmãs, Padre Vinícius me convidou para essa noite, que é um desafio, a última noite do nosso trezenário. Abrir uma festa e encerrar uma festa, uma preparação para uma festa, é um grande desafio. E esse ano, o conselho desta paróquia, juntamente com o pároco, rezaram e apresentaram um tema muito caro para o contexto atual que nós estamos vivendo. Católicos, voltem para casa. Durante 2 anos, praticamente 2 anos, a sociedade civil dizia para todos: fiquem em casa. E a igreja se reinventou. E mesmo os seus fiéis, ficando em casa, através da PASCOM, e aqui a gente acolhe e parabeniza o trabalho da Pastoral de Comunicação desta paróquia e de toda a diocese, fez com que nós, enquanto igreja, permanecêssemos unidos e através desse serviço tão importante, nesse tempo de desafio da pandemia, a igreja entrou em vossas casas. A igreja se fez presente. O padre desta paróquia, mesmo sem ter contato direito com as mídias, sem ter formação para isso, todos nós precisamos nos reinventar. Nós buscamos, com as nossas fraquezas, permanecer dentro da casa de vocês, levando a palavra de Deus. Quantos, caríssimos irmãos e irmãs de nós, nos sentimos confortados, acolhidos, amados, naquele tempo sombrio, onde ninguém sabia como iria sair daquele contexto de pandemia. E as pessoas que mais necessitavam eram ouvir uma palavra de conforto, de esperança e de fé. Por isso, então, pelo mundo afora, os padres incansavelmente buscou estar em comunhão com as suas ovelhas, levando a palavra de Deus, se reinventando a cada dia, animando e dizendo: coragem, como o próprio Cristo disse, coragem, eu estou contigo. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, vencemos. Graças a Deus, com a vacina, a gente conseguiu sair daquele cenário tão triste, tão desafiador. Ainda estamos vivendo dentro da pandemia, mas agora um ambiente mais seguro. Por isso, então, esta paróquia busca se inspirar em uma campanha norte-americana que convidava o povo
Povo católico, católicos voltem para casa. E naquela campanha apresentava as maravilhas que a igreja realiza pelo mundo afora. E em cada convite que era feito, era apresentado então o trabalho samaritano que a nossa igreja tem, a maior instituição de caridade que existe no mundo. Nós somos a igreja que concretiza, que torna uma realidade os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele nos ensinou a amar, e por isso os católicos amam, não de palavras, mas amam com gesto concreto. Por isso, naquela campanha apresentada lá, a gente assiste aquele vídeo e nos emociona em ver quantas pessoas são socorridas e alcançadas pelo amor de Jesus Cristo, que perpassa pelos nossos corações e pelas mãos estendidas de cada católico, de cada homem e mulher, que se decidem a abraçar a fé e viver, caríssimos irmãos e irmãs, comprometidos com Jesus Cristo. Não é apenas uma ação caritativa, que isso as ONGs faz. O trabalho que a igreja faz é movido pelo amor a Jesus Cristo que nos ensinou. Jesus Cristo que se apresenta como o caminho, mas Ele que nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs, a amar e traduzir esse amor com ações, com atitudes. Uma certa ocasião, Jesus estava numa montanha e observava uma grande multidão que vinha ao seu encontro. E André se aproxima dele e diz: Senhor, vamos dispensar essa multidão, porque nós não temos pães para alimentar tanta gente. E Jesus disse: dai vós mesmo de comer. E depois, um dos apóstolos apresenta a Jesus uma criança que tinha uma pequena quantidade de pães e de peixe. E ali Jesus então organiza aquele povo e sacia a primeira necessidade que urgia na vida daquele povo. E depois então, o povo saciado, Jesus começa a falar das coisas do céu, a anunciar o reino de Deus. Essa, caríssimos irmãos e irmãs, é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Nós estamos perpetuando ao longo da história aquilo que Jesus iniciou com o seu ministério, com a sua missão: levar o socorro, levar o auxílio àqueles que necessitam e também anunciar o reino de Deus. Porque essa é a mais bela e sublime missão da igreja: convidar a todos para a experiência verdadeira de salvação. Essa é a missão da igreja. Nós socorremos, nós atendemos, porque urge a necessidade, a carência, a pobreza. As pessoas estão vivendo ao extremo e por isso então a igreja não vai deixar que aquelas pessoas morram na necessidade. Por isso então, por amor, por caridade, a igreja ajuda. Mas qual é a missão da igreja? A missão da igreja é apontar o caminho do céu. Pois foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos mostrar o caminho do céu. Ele veio nos ensinar, caríssimos irmãos e irmãs, que devemos voltar para a casa do Pai. Então esse convite, que durante essas 12 noites, essas 13 noites, em preparação para a festa do nosso glorioso São Boaventura, deve ecoar em nossos corações católicos. Voltem para casa. Mas de que maneira nós devemos voltar para casa? Qual deve ser a motivação que eu devo voltar para casa? As motivações, caríssimos irmãos e irmãs, são essas apresentadas pela campanha norte-americana, porque nós somos uma igreja que atualiza o mistério de Cristo nas ações caritativas. Sim, essa é uma das motivações, mas uma motivação maior é que todos nós devemos voltar para casa, porque é aqui que nós realizamos o verdadeiro encontro com o Senhor e seguimos a Cristo Jesus como nosso
como o nosso mestre, imbuídos, movidos pela força do Espírito Santo. Por isso o tema de hoje, dessa noite, tão caro para a nossa igreja, tão bonito, que é apresentado para a nossa meditação e conclusão desse tempo de preparação para a festa do nosso padroeiro. O tema de hoje, o Espírito Santo nos ajuda a crescer na graça. O Espírito Santo nos ajuda a crescer na graça. Caríssimos irmãos e irmãs, o Espírito Santo era um desejo do profeta Isaías, quando disse, ele gostaria que todo o povo recebesse o Espírito Santo e se tornassem profetas. Ele queria que o povo de Israel se tornasse um povo de profetas. E nós ouvimos também hoje, na profecia de Joel, Joel que diz que o Senhor vem ao encontro desse povo e diz, derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Caríssimos irmãos e irmãs, desejo de Isaías, profecia de Joel, profeta Joel, anuncia na sua profecia que o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre todos os seres vivos. E promessa de Jesus. Jesus, que ensinando os seus discípulos, disse, eu vou para o Pai, mas de lá enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, aquele que vos lembrará tudo aquilo que eu vos ensinei e vos revelará coisas futuras. E vos revelará coisas futuras. E essa promessa de Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, nós vimos se concretizar, tornar-se realidade na festa de Pentecostes, quando os apóstolos, reunidos com Maria Santíssima, estavam dentro de uma casa com as portas fechadas por medo dos judeus, mas eles permaneciam em oração. Aqui está um detalhe da vida dos apóstolos. Eles oravam com intensidade. Estavam ali, mesmo com medo, mas estavam em oração. E Nossa Senhora no meio deles, ajudando neste momento de oração, de uma hora para outra. O Espírito Santo derrama-se sobre a vida desses apóstolos, juntamente com Maria Santíssima, e as pessoas que estavam em Jerusalém se direcionam para aquele local, para aquela casa, onde eles viram um barulho, um estrondo, e as portas se abrem, e esses apóstolos saem e começam a pregar, começam a falar do reino de Deus. E tem alguém que diz, eles todos não são galileus? Como que nós estamos ouvindo falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua? Caríssimos irmãos e irmãs, é isso que o tema de hoje quer afirmar para todos nós. O Espírito Santo nos ajuda a crescer na graça. Movidos pelo Espírito Santo, aqueles apóstolos anunciavam, proclamavam as maravilhas de Deus na vida de todas aquelas pessoas. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer que por uma só pregação de Pedro, mais de 2.000 pessoas se converteram. E perguntavam, irmãos, o que eu devo fazer? E Pedro dizia, convertei-vos, abandonai os vossos pecados, e vocês encontrarão um lugar no reino de Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o convite que é nos feito através desta festa, Católicos Volta para Casa, é um convite que vai além dessa estrutura física que aqui nós nos reunimos. Voltar para casa, voltar para a igreja, é voltar para a presença do Senhor. É que eu, você, todos nós, tomemos a decisão, a firme decisão
de voltar para a presença do Senhor. Pois é aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que nós encontramos o alimento necessário que nos sustenta nesse caminho para a vida eterna. A igreja, sabiamente, nos insere todos os dias nesse mistério trinitário. Na oração da coleta de cada missa, nós nos dirigimos ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Que isso significa, amados irmãos e irmãs, que todos nós somos movidos pelo Espírito Santo a proclamar o nome de Jesus Cristo, reconhecê-lo e segui-lo, porque é Ele que nos conduz de volta para a casa do Pai. Por isso São Paulo vai dizer: ninguém diz Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode proclamar o nome do Senhor Jesus, a não ser movido pelo Espírito Santo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos pedir ao Senhor, como o próprio Cristo disse: batei e a porta se abrirá, pedi e receberei. Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o nosso Pai que está no céu, Ele vos dará o Espírito Santo. Ele vos dará o Espírito Santo. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos pedindo o Espírito Santo a Deus. Nós temos suplicado ao Senhor que nos conceda esse Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos põe de pé. São Paulo também vai dizer em uma outra das suas cartas, que quando cessar as nossas palavras em oração, é o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. Ou seja, humanamente, caríssimos irmãos e irmãs, a gente consegue sim falar com Deus, mas é movido pelo Espírito Santo que nós conseguimos entrar em sintonia com o Senhor. É movido pelo Espírito Santo que nós, assim como São Pedro, vamos dizer: tu és o Messias. Lembra, caríssimos irmãos e irmãs, daquele evangelho que Jesus se volta para os discípulos e diz: que diz as pessoas sobre mim? Que diz o povo sobre eu? E os apóstolos dizem: Senhor, alguns dizem que tu és o profeta Isaías, o profeta Elias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros ainda que é alguém que ressuscitou e voltou. E Jesus então se volta para os apóstolos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse o quê? Tu és o Messias, tu és o Senhor. E Jesus então se volta para Pedro: Pedro, feliz és tu, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é preciso que nós estejamos envolvidos, movidos pela força do Espírito Santo. Então, assim como Pedro proclamou que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o ungido, o Messias, assim também somos todos nós, se estivermos cheios do Espírito Santo. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que a primeira a experimentar a graça do Espírito Santo foi justamente Nossa Senhora. Lá em Nazaré, uma jovenzinha fiel a Deus, aprendeu com a sua mãe, Senhora Santana. Senhora Santana ensinou a Maria a ter amor ao Pai, a reconhecer a grandeza de Deus. E um certo dia o anjo aparece diante dela e diz: alegra-se, cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria disse: o que está acontecendo? Depois ele disse: tu serás a mãe de uma criança, a mãe do Salvador. E ela disse: como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo disse: não temas, Maria, o Espírito Santo te cobrirá. Maria foi a primeira na terra a fazer a experiência do transbordamento do Espírito Santo. E por isso, caríssimos irmãos e irmãs, neste Espírito Santo é que vem então encarnar-se em nosso meio o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. E aquele Espírito Santo então move Maria em direção a Isabel, e que naquele encontro
naquele transbordamento do Espírito Santo, Isabel disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, inaugura-se na terra a ação salvífica de Deus, através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E por isso então, o Espírito Santo é aquele que nos motiva, que nos move, que nos anima em direção a Cristo. E abraçando o projeto de Jesus Cristo, seguindo os seus passos, nós alcançamos então os céus. Por isso, amados irmãos e irmãs, a igreja nos convida hoje a voltar para casa. Por que devemos voltar para casa? Por que devemos voltar para a igreja? Porque enquanto você fica na sua casa, na sua família, você vive dos sacramentais da igreja. Dos sacramentais da igreja. E você voltando para a igreja, voltando para a assembleia litúrgica, você vai viver da graça dos sacramentos. Padre, qual é a diferença? A diferença, caríssimos irmãos e irmãs, que os sacramentos nos comunicam ao Cristo. A comunhão que nós realizamos em Jesus Eucarístico é diferente da comunhão espiritual que você faz na sua casa, assistindo pela televisão. Tem validade, Padre, a missa pela televisão? Sim, ajuda no nosso processo de santidade, ajuda na nossa espiritualidade, mas é aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que eu, você, todos nós, bebemos da graça sublime dos sacramentos, onde Cristo Jesus se revela, onde Cristo Jesus se dá como alimento, onde Cristo Jesus absolve os nossos pecados e pela Eucaristia nos sustenta diariamente nesse caminho para o céu. Eu tenho dito em minha paróquia, o único alimento que vai nos colocar na presença de Deus de modo pleno é a Eucaristia. Por isso, ninguém deve ficar fora da Eucaristia. Por isso, católicos, voltem para casa, voltem para a igreja, voltem para a presença do Senhor, voltem para a vida sacramental. Confissão, caríssimos irmãos e irmãs, confissão, arrependimento dos pecados, vida eucarística, pois na Eucaristia nós nos alimentamos e nos sustentamos em direção ao céu. E é justamente nessa vida sacramental que a igreja vai nos comunicando a graça, a força do Espírito Santo que nos faz perseverar em direção ao céu. Isso aconteceu com São Boaventura, o nosso padroeiro. Por que São Boaventura é santo? Porque ele descobriu na igreja o lugar onde ele conseguia alimentar-se verdadeiramente da presença de Deus. Buscava na Eucaristia um grande intelectual, mas a sua inteligência não o impediu de ser tão humilde. E pela humildade, ele buscava sempre estar na presença do Senhor, alimentando-se justamente desta graça nos sacramentos, principalmente no sacramento da Eucaristia. Costumo dizer também, caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa igreja é a única igreja que mais faz santos no mundo. Se você tem desejo de santidade, busque então viver a sua fé, sejam perseverantes na sua caminhada e pela Eucaristia, pela vida de oração, você vai ascender cada vez mais nesse caminho apresentado para o Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, encerrando esse trezenário, que nós possamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Nós somos tão abençoados. Nós temos uma grande intercessora que é Nossa Senhora, mas nós temos uma força maior que é o Espírito Santo, o Paráclito que nos sustenta diariamente nesse caminho rumo ao céu. Por isso, que nós possamos fazer todos os dias uma oração simples e pedir: vinde Espírito Santo sobre mim, vinde Espírito Santo sobre a minha vida, e que você possa iniciar o seu dia na presença de Deus, movido pelo Espírito Santo, que Ele possa, caríssimos irmãos e irmãs, nos ajudar a crescer nesta graça, de reconhecer a Jesus como mestre e seguir os seus passos. Peçamos ao glorioso São Boaventura que continue a interceder por nós, que nós possamos aprender com ele, na humildade,
na simplicidade, servir melhor ao nosso Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.